Nós estamos num momento da vida, e já vem de algum tempo, dizendo que precisamos protagonizar a nossa vida e lutar pelos direitos da mulher, para que eles sejam iguais aos direitos dos homens. E aí, se formos analisar, e o meu convite é para fazer uma reflexão sobre quanto desses direitos iguais são disfuncionais. Nós estamos e pensamos, dizemos que estamos lutando para que o feminino tenha o seu lugar e, na verdade, nós estamos lutando para ficar no lugar do masculino. Eu sou Leona Fontes, terapeuta, e estarei compartilhando algumas reflexões em alguns momentos para juntas darmos um passo para esse protagonismo tão esperado e tão desejado por todas nós. É um desafio para mim, é um desafio para muitas, porque nós estamos nos perdendo. Cada vez mais adquirimos mais afazeres. Estamos cada vez mais nos comprometendo com coisas fora de nós. E com tantos afazeres, em que momento a gente para respirar, para prestar atenção na nossa parte interna e yin, que é essa energia feminina que precisa dessas pausas, desses momentos onde esse olhar para dentro, essa pausa, esse respirar, traz para o próximo passo aquilo que nós podemos considerar o que é um estado saudável de vida, que é ativo, passivo, ativo, passivo. Então vamos fazer observações peculiares, específicas do que é o masculino, então do que nós estamos falando, e do que é o feminino. O masculino tem características sempre voltadas para o externo. Ele vai colocar, desde fisiológica, biologicamente, essa energia ativa em ação. Ele é o princípio ativo. Então, nos homens, nós podemos observar, inclusive, no seu corpo físico, os órgãos genitais são para fora. Ele tem a energia do fazer, tem a energia da ação. O feminino, por sua vez, ele é yin, o seu corpo feminino, o seu órgão genital é interno, e ele é o princípio passivo. E aqui nós queremos deixar claro que o passivo, ele é uma força. O passivo não é uma falta de energia, é a energia passiva. E o masculino, energia ativa. Nós podemos separar energia de gênero. Nós não estamos falando de homem e mulher. Eu falei do corpo do masculino e do corpo do feminino, porque é incontestável. É uma fisiologia natural que mostra pra gente características específicas. Então, a gente pode observar com os olhos isso. A energia a gente não consegue ver. O que eu tô querendo dizer com energia masculina e feminina não tem a ver com gênero masculino e feminino. Eu não estou falando de homem e mulher. Dentro do homem tem a energia feminina e masculina, e dentro da mulher tem a energia feminina e masculina. Por que eu estou dizendo isso? De onde vem essa minha informação? Não é da minha cabeça. Todos nós nascemos de mãe e pai, não viemos de uma chocadeira. Então, na natureza, tudo que nasce precisou da energia masculina e feminina, do gênero masculino e feminino. Dentro de nós precisamos dessas duas energias acontecendo. Para desempenharmos tudo que nós precisamos fazer e nos tornarmos funcionais, nós usamos a energia masculina no momento certo e precisamos de utilizar a energia feminina no momento certo. É a falta de equilíbrio disso que está causando tanta disfunção na nossa vida. Nós estamos nos sentindo cada vez mais cansadas, frustradas,
esgotadas, estressadas. Por quê? Nós queremos cada vez mais aprender mais uma coisa para fazer mais uma coisa e fazer mais. Qual é o momento que realmente a gente tira para relaxar? O fazer é do masculino, o relaxar é do feminino. Se nós observarmos no nosso comportamento diário, nós vamos observar a dificuldade que a gente tem de relaxar. Muitas vezes, quando a gente fala que vai relaxar, a gente pega o celular e vai ver alguma coisa. Não estou fazendo nada. Eu vou relaxar, eu vou assistir um filme, vou assistir uma série, aí não vou fazer nada. É sério que você não está fazendo nada? É sério que você está relaxando? E não sou contra nenhuma das duas coisas. Eu só estou falando colocar essas coisas como se elas fossem algo que elas não são. É uma falta de autoconhecimento e é uma falta de autorresponsabilidade. Nós precisamos de momentos de pausa. Então, assistir uma série nos relaxa, às vezes nos distrai. O nosso corpo não está relaxado nesse lugar. Muitas vezes eu estou olhando algum vídeo despretensiosamente, não estou estudando nada, estou vendo aqui uma coisa, às vezes se eu estiver rindo, aí eu estou até dando uma desopilada no fígado, como podemos, observar quando as comédias nos convidam a descontrair. Então é uma descontração, é diferente mesmo. Então, o feminino, ele convida para que nós tenhamos um contato com esse interno que nos mostra que eu estou um pouco tensa aqui no ombro. Eu não preciso chegar a sentir dor nesse ombro para eu olhar que o meu corpo está precisando de atenção. Às vezes os meus pés estão muito cansados e eu preciso botar as pernas para cima por alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos. Às vezes até assistindo televisão ou ouvindo uma música. E aí eu estou dando um pouco de atenção para esse corpo. Então, o autocuidado, para fazer essa observação, ele precisa de uma atenção e de um tempo para me conectar com esse corpo que está conversando comigo. Esse corpo me mostra, conversa, o idioma dele é diferente do idioma da mente. É diferente do idioma da fala. Então, para eu cuidar desse corpo, que é a sede do meu inconsciente, e que representa o inconsciente representa a minha parte infantil, a criança em mim. O que esse corpo está dizendo que esse meu feminino precisa olhar para cuidar dessa criança interna? O que essa criança interna está me pedindo agora, que eu não estou tendo tempo para olhar? Então, do que você está falando? Masculino, feminino, criança? Que confusão é essa? É porque quando nós nos tornamos adultos, nós nos tornamos responsáveis pela criança interna que nós somos. Se nós deixarmos essa criança abandonada, nós nos tornamos um adulto disfuncional, dependendo de outro adulto para cuidar dessa criança para a gente. Então, quando a gente vai se sentindo carente e esperando que o nosso namorado, marido, ficante, peguete, não importa, ou alguém que venha, me dá um carinho. Eu só queria deitar minha cabeça no peito para descansar um pouco a minha cabeça. Eu queria um carinho, um cafuné, um carinho na cabeça. Eu queria alguém para fazer uma massagem nos meus pés. Um beijo, um abraço demorado. Às vezes eu estou esperando de fora aquilo que a criança esperava da mãe ou do pai. Só que eu já sou adulta. E aí eu penso, não é exatamente que eu estou carente. A gente tem essas necessidades. E às vezes é uma carência da criança interna, sim. Que está esperando que alguém fora de mim faça para essa criança aquilo que eu não estou fazendo. Então, o meu masculino interno e o meu feminino interno precisam estar atentos para cuidar dessa criança interna. O cuidado que essa criança espera, ela é característica do feminino. O cuidar, o segurar, o trazer essa segurança, que deixa essa sensação de bem-estar que vem de dentro. É do feminino. Então, esse feminino que não está sendo visto, que não está sendo nutrido, não está sendo acolhido, não tem o que dar para essa criança. Espera de alguém de fora e continua carente.
porque ninguém de fora vai dar aquilo que só você pode dar a si mesmo. Então, com essas disfunções, para onde a gente está caminhando? Aí lá no começo a gente começou a falar. Essa mulher está querendo protagonizar, ficar cada vez mais independente e dependendo cada vez mais de questões externas. Então, ela vai se sustentando, se garantindo, não precisando desse masculino, usando esse masculino interno dela para ser o masculino da vez, que é esse masculino que está fazendo, mas não está com o seu feminino em dias. Está criando uma desconexão e um abismo, porque nós não caminhamos, nós não voamos com uma asa só. O masculino superativado, ele muitas vezes se torna agressivo, ele se torna bélico, ele se torna violento, porque esse espaço que fica sem nutrição, que é próprio do feminino, ele reivindica. E aí ele vai se reivindicar de uma forma, inclusive de doença, para agredir. Não tem necessidade dessa agressão. Às vezes a gente não está agredindo os outros. Não, eu sou uma pessoa extremamente pacífica, mas eu sofro muito de dor crônica. A dor crônica é própria do feminino, a aguda é mais masculina. Então, nós temos que nos orientar por essas informações que vêm de dentro, que dão sinais, para que nós tenhamos uma vida mais saudável. Então, em nome da igualdade, nós estamos cada vez mais sufocando esse feminino, porque não podemos ser iguais ao masculino. Não é possível. E aqui agora eu estou falando de gênero. O gênero feminino, a mulher, ela é diferente do homem. Fisiologicamente, biologicamente, quimicamente. Então, aquilo que a mulher precisa para ter uma vida mais saudável, menos estressante e mais funcional, precisa de questões próprias, peculiares do feminino. Tem algumas sociedades e tradições que consideram os dias da menstruação como dias de descanso, a pausa para esse momento que o corpo está com essas características, nos torna e nos dá o sinal de que esse descansar, esse repouso é necessário. Nós ficamos com algumas debilidades nesse momento, fragilidades naturais. Não é que a gente não consiga fazer nada e que tem que... É uma característica biológica, bioquímica. Essa pausa, ela é importante, ela é necessária. E o homem não precisa dela. O corpo dele é constituído muito parecido com o nosso, mas internamente é diferente do nosso. O trabalho para o homem e determinadas questões fisiológicas de força é diferente do feminino. São características diferentes. Então, nós precisamos de igualdade nos direitos que são referentes às questões de respeito, de direitos de empregabilidade, direitos de se sustentar, de oportunidades. A nossa cultura, ela se tornou tão machista, e aqui eu não estou querendo entrar no âmbito do machismo que a gente discute muitas vezes em algumas rodas, né? É uma observação
para a gente internalizar cada vez mais e refletir de uma forma desarmada e ampliando a consciência para esse caminho. A gente quer exigir que o governo nos dê as mesmas leis de igualdade para os homens. Nós queremos que ela seja equitativa e não igual, porque somos diferentes. Mas culturalmente, nós mesmos já estamos replicando na sociedade, na própria família, dentro do comportamento. Ele já se configurou de forma tão arraigada que nós achamos que determinadas coisas para mulher não dá e que para homem tá tudo bem. Se o homem fizer isso, tá tudo bem. Se o homem tiver determinado tipo de comportamento, isso é característica do homem mesmo, isso não tem problema. Mas se uma mulher fizer, não, aí para a mulher realmente não dá. Então o que leva esse tipo de pensamento, de cobrança ou de afrouxamento? Não, isso aqui pode, é porque, né, do homem é isso mesmo e tal. Mas isso para a mulher não é. O que é que leva a gente a continuar repetindo isso para nós mesmos e levando isso, inclusive, para os filhos e para as próximas gerações, né? As buscas para essa igualdade quer chegar exatamente aonde? Onde é que nós estamos nos perdendo de nós mesmas? E buscando sempre alguém para resolver a questão para a gente. Seja o governo, seja alguém fora de nós. Então, a autorresponsabilidade, ela vem para nos mostrar que determinadas questões precisam ser vistas com um olhar amadurecido e ampliado para que eu olhe para aquilo que é. Então, a mulher é diferente do homem. O feminino é diferente do masculino. Nós temos esse princípio em nós e nós precisamos agir e nos pacificar. Ser ativo e passivo. No nosso pensamento, no nosso sentimento, no nosso comportamento, isso tudo é natural que seja assim. Mas nós estamos abandonando o feminino para uma outra hora. Eu descanso depois. Eu faço isso depois. Amanhã eu faço. Então, temos um grupo de mulheres que estamos trabalhando por um mês com atividades práticas. E nesse grupo nós temos convidado a poucos minutos por dia para esse olhar e para esse autocuidado. E aí muitas não conseguem no final do dia ter parado 5 minutos para poder prestar atenção na sua respiração. Não conseguem parar 5 minutos para fazer uma conexão da mente com o coração. Então, se nós não conseguimos nos dar 5 minutos, 10 minutos, associar atividades que nós já fazemos, por exemplo, uma atividade bem difícil, beber água. A gente não consegue associar esse esforço com uma intenção de trazer essa água de forma mais consciente para dentro do nosso corpo, conectando essa água externa com a nossa água interna, que é própria do feminino, e trazendo nessa atitude, nessa ação que de repente, masculina, pode nos trazer um comportamento diferente. Colocar na nossa garrafinha de água, por exemplo, uma palavra. Eu me sinto muito, eu sou uma pessoa ansiosa. Realmente eu sou ansiosa, já tentei de tudo. Então vamos colocar uma palavra, qual o contrário de ansiedade para você? Calma. Então eu coloco na minha garrafinha a palavra calma. E aí eu vou beber essa água com intenção. Nossa, esqueci. Hoje eu não consegui. É sério? É sério que não conseguiu? Ou os afazeres e a fazição, o automatismo já está tão impregnado que uma hora eu vou fazer isso. Eu acho que é até uma boa ideia. De repente eu consigo. Em que momento você vai olhar para você e vai trazer você para um estado de presença?
Então, essa oportunidade que nós nos damos quando começamos a prestar atenção na nossa respiração em alguns momentos do dia, 5 minutos para poder conectar o meu coração, minha mente com o meu coração, tomar essa água com intenção, um banho com intenção, pretende e trazendo para o nosso comportamento, para a nossa atenção, que não tem nada a ver com tensão, nós vamos estar atentas e não tensas, para que isso se torne hábito. E aí, com esse feminino mais centrado no seu devido lugar, trazido para o seu devido lugar, nós possamos ser e fazer numa dança onde o masculino e feminino tem lugar em mim e aquilo que eu sou está integrado com uma força maior, que faz o meu coração bater, que faz o meu respirar continuar acontecendo ainda que eu não pense sobre isso. Porém, eu agora, consciente disso tudo, com controle sobre a minha vida, porque esse é um controle que eu posso ter, eu estar presente na minha própria vida. Então, aquela parte que eu fico esperando, só que eu não dou tempo para que essa parte minha receptiva esteja ativa na sua recepção, possa trazer essa experiência de vida mais plena. Eu preciso estar com essa minha receptividade em dia, muito concatenada com a atividade do masculino, a ação e a recepção, o dar e o receber, de forma que eu esteja recebendo de um ponto real do meu feminino e dando de um ponto real do meu masculino. O feminino também dá, o masculino também recebe, mas com essa disfunção, nós estamos cada dia mais adoecidos e disfuncionais. Nós precisamos ter consciência de que estamos neste ponto da vida. E o controle sobre isso está nas nossas mãos. Não vai ter um Salvador, não vai ter Deus, não vai ter Jesus, não vai ter nenhum tipo de ferramenta, nenhum tipo de algo externo a nós que irá nos dar algo diferente do que nós nos damos. Isso não vai acontecer. Precisamos ter controle sobre o que é real. Tem coisas que realmente nós não temos controle. Porém, estarmos conectados com o nosso feminino, com a intuição, que é característica do feminino, nós vamos sentir muito mais e antever, não porque somos mágicas ou temos superpoderes. O superpoder está em dar lugar para aquilo que é dentro de mim. E no momento que é de aguardar, que é próprio do feminino, eu tenho consciência que esse momento eu controlo essa ansiedade. E eu respiro. E eu estou presente. E eu aguardo o momento dessa semente romper do solo e começar a aparecer o broto, que é naturalmente a próxima etapa. Eu não fico ansiosa para comer o fruto de uma árvore que eu plantei hoje. Eu consigo compreender, eu consigo aceitar que esse tempo, ele é natural, faz parte de um processo. Então, esse nível de ansiedade que a sociedade se encontra é porque o feminino não está ativado. Eu quero, como acontece com a tecnologia, que está cada vez mais instantânea, eu quero que em 1 minuto eu tenha o resultado que eu estou
colocando aqui nesse celular, nessa televisão, nesse computador. A natureza não funciona dessa forma. A natureza tem uma especificidade específica dela. E aí, com toda essa necessidade de urgência e de resultado imediato, eu estou deixando de esperar, de aguardar o momento certo, o momento que é o momento natural daquilo. Então eu fico forçando, o tempo todo eu estou forçando. Não é uma espera com uma passividade da pessoa que não está comprometida. É aquele esperar da pessoa que está comprometida com o processo. O que eu posso fazer agora com relação a isso? O que o pessoal do Rio Grande do Sul pode fazer com a água que ainda não baixou? O que pode ser feito? Então, tem coisas que a gente vai ter que esperar. Vamos começar a reconstrução agora. Partindo de que ponto? Então a natureza está, inclusive, externa aí, a natureza tá nos convidando. Tem um vídeo lindo que é um poema falando do Rio Grande do Sul e o rio falando para as pessoas. Eu só queria passar. Eu não queria destruir. Meu objetivo não era arruinar. Eu só queria passar. Se tudo tivesse correndo da forma natural, o rio teria passado, sem nenhuma destruição. Quanto tempo mais nós vamos continuar com essa disfunção, com essa inconsciência, com essa inconsistência, com essa incoerência? Todas as palavras tinham in. Quanta falta de in, né? Quanta falta de feminino. Quanta falta de internalizar. Para a gente ter coerência. Para a gente estar afinado com a natureza. A vida é para ser leve. A vida é para ser fluida. A vida só está pedindo para passar.